He is for you, always in on. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje a gente vai dar continuidade à série que a gente estava comentando, a série Reconstruindo a Nação, né, onde a gente está estudando o livro de Esdras e a volta do povo judeu do exílio, né? Hoje vamos estar dando prosseguimento ao segundo sermão dessa série. No último sermão, eu havia dito que Deus havia tirado o seu povo do exílio, né? E por meio do rei da Pérsia, o rei Ciro, ele havia ordenado que o seu povo voltasse e reconstruísse o seu templo em Jerusalém. Então a gente viu que Zorobabel e Jesua começam a construção do templo, começam a construir o templo, só que a obra ela é interrompida, né? A obra é parada e ela fica interrompida por 15 anos, né? Levantando o questionamento por que ao longo de todo esse tempo, né, em nenhum momento a obra foi retomada, né? Lá em Esdras 4 a gente viu que que os inimigos do povo, ou seja, os habitantes ali da região do entorno de Jerusalém, haviam por diversas formas intentado contra aquela obra, haviam interrompido, haviam subornado agentes, e isso soa como motivo muito plausível do porquê que a obra ao longo de todo esse tempo ela não foi retomada ao longo desses 15 anos. Mas quando a gente for ver o livro de Ageu, a gente vai ver agora que é muito mais do que isso. Um comentário, né, que eu preciso fazer: quando a gente estudou quando a gente viu o sermão passado, eu não falei nada sobre os versos 6 aos versos 23 do capítulo 4 aqui, por um motivo muito específico. Se você ver lá, o verso 6 diz assim, ó: no princípio do reinado de Assuero. Assuero, também conhecido como rei Xerxes, começou a reinar em 486 a.C. Isso é muito tempo depois daquilo que a gente estava falando no último sermão. Então, por que o autor insere esse texto aqui que aparentemente não tem nada a ver com aquilo que ele vinha falando, né? Inclusive aqui fala sobre, o assunto aqui é os muros de Jerusalém e não o templo. Por que ele insere esse texto aqui aparentemente fora de contexto, né? Tem um motivo do porquê que ele insere esse texto aqui, sim, que é o quê? Mostrar para você que tanto a construção do templo como a construção do muro de Jerusalém, elas faziam parte de um único projeto, de um mesmo projeto. Não eram dois projetos separados. Se você vê lá em 2 Crônicas 36, versos 19 e 20, você vai ver que quando eles são levados para o exílio e tudo mais, a cidade de Jerusalém toda ela é destruída. Então, toda a Jerusalém está destruída aqui nesse momento, né? Então, por isso que esse texto está aqui. Mas, como a gente está fazendo essa série uma ordem cronológica dos fatos, né, a gente vai deixar esse texto muito mais para frente. Mais para frente a gente vai retomar esse texto. Não vai ser agora. Por enquanto a gente está aqui, verso 24. Como eu terminei no último sermão, a obra do templo ela para e ela só vai ser retomada no segundo ano do reinado de Dário. Aliás, Dario. Dario começou a reinar na Pérsia em 522, ou seja, o templo ele só volta a ser construído em 520 a.C. E é aqui que a gente está, 15 anos após os acontecimentos do último sermão. E aí agora a gente vai ler aqui Esdras capítulo 5, verso 1 a verso 5, que diz assim, ó: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Jerusalém e Judá, e em nome de Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se puseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Zozadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrates, e Setar-Bozenai, e seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificares esta casa e restaurares este muro? Perguntaram-lhe mais: e quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario,
e viesse resposta por carta sobre isso. Então, após a interrupção, né, Deus retoma a construção de templo e ele volta a falar, né, com seu povo por meio dos profetas, coisa que ele fazia antes do exílio. Então ele volta a utilizar os profetas para passar a sua vontade, né? E aqui no caso ele volta a falar por meio dos profetas Ageu e o profeta Zacarias. E a ordem é que eles voltassem a construir o templo. Rapidamente Zorobabel e Jesua acatam a ordem e começam a construir o templo. Mas essa obra, ela rapidamente vai ser alvo de questionamentos. Tatenai, que era o governador daquela região e representante diante do rei Dario, questiona aos judeus quem deu autorização para eles construírem aquele templo e envia um ofício ao rei Dario questionando isso, perguntando isso. Ofício esse que você pode ver aqui, do verso 6 ao verso 17. Enquanto a resposta de Dario não chega, os judeus são autorizados a continuarem, são permitidos que continuem a tocar, né, aquela obra. E aqui a gente vê justamente o quê? A intervenção direta de Deus sobre a situação. Como a gente viu que Deus estava com o povo. E aqui Deus intervém direto nessa situação, né? Na verdade, se você ver o texto, é Deus quem toma iniciativa novamente para que o templo seja reconstruído. Lá no verso 13 de Esdras 6, a gente vai ver que o templo, de fato, ele é construído, né? Leva 4 anos para ser construído. A gente vai ver que eles ganham autorização, o templo é construído. Mas a pergunta é, o que Deus falou, o que os profetas, né, falaram que fez com que esse povo voltasse a construir o templo? Qual foi a mensagem? E é isso que a gente vai estudar agora. Então, peço que você abra a sua Bíblia no livro de Ageu. Ageu, ele é o último livro, não, ele é o antepenúltimo livro da Bíblia, né? Ageu, Zacarias, Malaquias, nem da Bíblia, né? Do Antigo Testamento. É o antepenúltimo livro antes do Antigo Testamento. Enquanto você vai abrindo, eu vou fazer a introdução aqui. O livro de Ageu, ele contém 4 mensagens de Deus. Uma mensagem antes da obra do templo, da volta da obra, e 3 mensagens durante a obra. Entre cada mensagem há uma diferença de 1 mês entre cada mensagem que Ageu profere. Então a gente vai seguir uma ordem cronológica, né? Primeiro a primeira mensagem de Ageu, depois a segunda, depois a terceira mensagem de Ageu, junto com a primeira mensagem de Zacarias, porque a primeira mensagem de Zacarias ela acontece exatamente no mesmo momento, na mesma época que a terceira mensagem de Ageu. Elas falam da mesma coisa, eles estão no mesmo momento. Então a gente vai ver essas 2 mensagens juntas e, por último, a 4ª mensagem de Ageu. Então, a primeira mensagem de Ageu ela acontece antes da construção do templo. E ela vem para que, né, como Deus ordenando que o povo volte a construir o templo, né? O verso 1, Ageu 1, verso 1, a gente vê aqui que o verso 1 começa destinando, né, mostrando a quem escreveu, quando escreveu e a quem é destinado. E aí, no verso 2, vai dizer assim, ó, assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Após 15 anos de pausa, a conclusão que esse povo chega é que não era o momento de construir o templo de Deus. E isso já diz muito pra gente. Esse verso diz muito. Diante de todas as dificuldades que a gente comentou, diante dos assuntos que a gente falou no último sermão, a conclusão que o povo chega é que, poxa, não era pra gente construir. Não era pra ter sido feito. E Deus, em nenhum momento aqui, a gente vai ver que Deus não passa a mão na cabeça deles como, tadinho, vocês entenderam errado. Não era isso que eu quis dizer e tal. Não, Deus não passa a mão na cabeça deles. Olha o verso 3 e o verso 4. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Perceba que ele sequer menciona os inimigos lá de Esdras 4,
Na verdade, nem parece que tem inimigo, nem parece que teve inimigo atrapalhando a obra. Porque para Deus, na verdade, isso é irrelevante. Para Deus o que interessa é o coração deles e os erros deles. O povo querer argumentar como, você querer de repente pensar como, mas teve os inimigos, pô. É lógico que é justificável, eles coisas. Para Deus isso é desculpa. Porque para Deus o único problema era o coração deles. Aonde estava o coração deles? Olha os versos 5 e 6. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe-o para pô-lo no saquetel furado. O que estava acontecendo nesses 15 anos, né? Estava chovendo pouco. Porque chovia pouco, aquilo que eles plantavam, eles colhiam muito menos. É o que diz, que é o que eu disse no início do verso 5. Aliás, do verso 6. Como eles colhiam muito menos, eles tinham muito menos para si e muito menos para vender. Ou seja, eles tinham, consequentemente, menos lucro. Menos lucro, eles tinham menos dinheiro. O verso 6 termina como recebe para pôr saquetel furado. Saquetel furado é o mesmo que bolso furado. Ou seja, você está botando dinheiro num lugar onde o dinheiro está escorrendo. Ou seja, eles não tinham pouco dinheiro. O dinheiro logo acabava. Entende? Olha o que diz Zacarias sobre esse momento aqui, né? Lá em Zacarias 8, verso 10. Fala assim, olha só. Porque antes daqueles dias, não havia salário para homens, nem os animais lhes davam ganho. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo. Porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Agora voltando para Ageu. Versos 9, 10 e 11. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu como um assopro o dissipei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes. Desculpa. Sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das vossas mãos. O que Deus queria era ser glorificado. Olha o verso 8. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, Senhor. A proposta da construção do templo era que Deus fosse glorificado, era isso que Deus queria, esse era o propósito todo, né? E o que o povo estava fazendo? O povo tinha se voltado para a sua própria casa, para os seus próprios desejos, para a sua própria vontade. Pensa. É muito plausível, né? Pensando no olhar humano. Pouca chuva, eu tenho pouca coisa, pouco dinheiro, então pouco dinheiro que eu tenho que, poxa, eu não tenho dinheiro nem para ajudar na construção do templo, eu não tenho como bancar trabalhador, eu não tenho como dar recursos, porque eu tenho pouco, eu não tenho nem para minha família, como é que eu vou construir? Então não vamos construir, vamos parar, olha que coisa, parece muito razoável do olhar humano, mas olha o que Deus fala, né? Olha o que Deus está falando para eles. Uma das formas de Deus expressar a sua vontade, né, é por meio da natureza. Você vê isso lá em Deuteronômio, isso para aquela época, né? Você vê isso lá em Deuteronômio 7, Deuteronômio 11, né? Coisas famosas, as bênçãos e as maldições da lei, né? Se o povo fosse fiel a Deus, estava dentro das bênçãos, Deus abençoaria eles, né? Os campos seriam fartos de comida, as mulheres seriam férteis e tudo mais. Porém, dentro das maldições da lei estava o quê? Se o povo não cumprisse aquilo, né? Você ia ver o quê? Que os campos dariam muito menos do que eles plantavam, eles colheriam menos, Deus não estaria com eles, todas essas coisas. Choveria menos, etc. Então o que Deus está mostrando aqui é que eles não haviam entendido,
é que eles ainda não haviam sido totalmente libertos das maldições da lei, maldições essas que levaram eles o quê? Ao exílio. Deus ainda não havia eles não haviam sido totalmente libertos da lei ainda. Entenderam? Em resposta a todas essas acusações de Deus, o que o povo vai entender? O povo rapidamente entende aquilo que Deus está falando e teme a Deus. É o que a gente vai ver aqui do verso 12 ao verso 15. Né? Então Zorobabel e Josué e todo o restante do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta, os quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, o espírito de Josué e o espírito do restante do povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. E é nesse momento que a obra do templo é retomada, como a gente viu lá em Esdras capítulo 5. Então, na segunda mensagem, essa é a primeira mensagem. Na segunda mensagem de Ageu, ela já acontece durante a obra. E nesse momento aqui, na segunda mensagem, Deus retoma um sentimento antigo de 15 anos atrás com o povo para conversar com o povo. Vamos ler aqui do verso 2 em diante, do capítulo 2. Fala agora a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e a Josué, o sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela nada? E como a vedes agora? Não é ela como nada perante os vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, sê forte, Josué, e sê forte todo o povo de Josué da terra. Sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saí do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Então, Deus resgata, né, uma promessa que ele havia feito, né, quando eles saíram do Egito, para dizer o quê? Que ele estaria no meio deles. E que por isso eles não deveriam temer. Eles não devem temer o quê? Não deveriam temer aquela questão. Porque lembra, como a gente viu aqui, Deus está resgatando um sentimento antigo, que era qual? Aquele sentimento quando após terem feito as fundações do templo, parte do povo chorou e parte do povo se alegrou com aquele negócio. E Deus traz aquele sentimento para mostrar o quê? Não se entristeça com este templo, não se entristeça com começos humildes. Porque eu estou no meio de vós, eu estou convosco, eu que estou à frente de tudo isso, eu estou guiando. Né? E qual é a razão para isso tudo? Né? Versos 6 aos versos 9. Vamos continuar lendo aqui. Ó. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior que a da primeira, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A promessa de Deus é que este futuro templo que eles estavam construindo, em comparação com o antigo templo de Salomão, ele seria muito melhor, seria muito maior em glória, né? Seria muito melhor. Perceba aqui, ó, o verso 7 fala assim, ó, e as coisas preciosas de todas as nações virão. Se você vê lá Esdras 6, no decreto de Dario, que é a resposta, né, dele para Tatenai, você vai ver lá que a Pérsia financiaria aquela obra financeiramente e ajudaria trazendo coisas para o templo. Né? E a promessa que Deus dá é que a glória que haveria nesse templo, as riquezas, né, as riquezas materiais que haveria nesse templo, nesse novo templo, seriam muito maiores do que aquela do antigo templo de Salomão. A glória ali seria muito maior. Essa é a promessa que Deus está fazendo. Porém, esse texto também tem uma promessa muito maior. Se você ver lá em Hebreus 12, 26, o autor de Hebreus ele cita esse texto aqui, o verso 6, para ilustrar o quê?
que quando ele diz assim, ainda dentro de pouco faria abalar o céu e a terra, o mar, para ilustrar que ainda haveria um momento em que Deus abalaria não só a terra, mas toda a criação. E que o momento é esse, quando quando Cristo voltasse a essa terra, toda a criação será abalada. O que Deus está falando aqui, né? Ele está falando um pouco daquilo que veremos no próximo sermão da série, que toda essa construção do templo, toda essa obra aqui, ela simboliza algo muito mal. Ela simboliza a construção de um outro templo. Ela simboliza uma coisa muito maior, que é o que a gente vai ver que Zacarias fala mais diretamente sobre isso. Essa construção aqui, ela representa aquilo que Jesus fala lá em João 2,19, quando ele diz que em 3 dias destruirei esse templo e em 3 dias reconstruirei ele novamente. Essa construção que está falando simboliza isso. Simboliza algo futuro. Entenderam? E não é o que aquela música que vocês conhecem diz. Quando diz que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Não é o que a música diz. Então, um mês depois dessa mensagem, chegamos na terceira mensagem de Ageu, que eu vou ler junto com o livro de Zacarias. Como eu falei, essas mensagens elas acontecem simultâneas, né? E elas falam do mesmo assunto, que é o quê? Mesmo que o povo tenha obedecido a Deus e voltado à construção do templo, o povo precisava se atentar a uma coisa. Precisava se atentar aos seus pecados e às suas atitudes que eles estavam tendo. Primeiro, o livro de Zacarias. Vamos ler o primeiro livro de Zacarias. Por quê? Porque Zacarias fala antes de Ageu na ordem cronológica. Zacarias fala primeiro. Então, vamos ler aqui, Zacarias, capítulo 1, os 6 primeiros versos, até o verso 6, que fala assim, No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra ao Senhor, ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo, O Senhor se irou em extremo contra vossos pais, portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como os vossos pais, a quem clamaram os primeiros profetas, dizendo, Assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso viram para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que prescrevem os profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos fez menção de nos tratar segundo os nossos caminhos, segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Então, o que o texto fala? O Senhor pega, relembra o povo por meio de Zacarias, relembra o povo daquilo que os profetas falavam para os pais, para aqueles antes do exílio, o quê? Que eles deveriam se arrepender dos seus caminhos, deveriam parar de largar a idolatria que eles viviam, eles deveriam se voltar para o Senhor. Só que eles não ouviram. Como consequência, o exílio veio. Isso significa o quê? A palavra de Deus, aquilo que Deus havia prometido, isso se cumpriu. Os pais, passaram, os profetas passaram, mas a palavra de Deus, o castigo de Deus permaneceu. Ele aconteceu. E os pais, eles reconheceram isso. Como a gente vê aqui no verso 6, eles reconheceram, não. O que está, o exílio que estamos vivendo aqui, ele é castigo de Deus por conta daquilo que nós fizemos. Nós estávamos errados e Deus nos puniu justamente. Eles reconhecem isso. E aí, Deus usa isso para falar o quê? Vocês precisam reconhecer os seus erros. Vocês precisam se arrepender e vocês precisam voltar para mim. Assim como eu falei com os vossos pais. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados e voltar para mim. Agora, vamos aqui para Ageu. Ageu 2, 10 a 19 é a terceira mensagem de Ageu. Mas olha do 10 ao 14 primeiro. O que diz? Ao 24º dia do mesmo ano, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém lava a carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar o pão,
ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Ele respondeu: sim, ficará imunda. Então perguntou Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem. Tudo é imundo, diz o Senhor. Ageu faz uma comparação, de uma coisa da lei para ilustrar um ponto muito específico. Aquilo que é impuro torna tudo que toca impuro. Ou seja, o pecado deles tornava toda aquela construção impura. O povo precisava, por mais que o povo tivesse arrependido e voltado a construir o templo, o povo não precisava o quê? Se arrepender dos seus pecados, tudo aquilo que eles fizeram, das suas idolatrias, e se voltar para o Senhor. Porque o fato de eles estarem construindo o templo com o coração cheio de erros ainda no coração, tornava toda aquela obra impura, imunda. Isso nos ilustra uma coisa muito importante. Não adianta fazer o certo com as motivações erradas. Não adianta fazer as coisas que têm que ser feitas com o coração cheio de erro, cheio de pecado, sem arrependimento. Mateus 6, lá em Mateus 6, Jesus fala isso quando ele diz que as nossas boas obras devem ser guardadas. Quando ele fala que nossas orações, nosso momento de oração deve ser guardado para nós, nossos momentos de boas obras devem ser guardados para nós. Para dizer o quê? De nada adianta eu fazer boas ações com motivações torpes. De nada adianta eu fazer, eu dizer que eu orar ao Senhor e eu anunciar isso, ou comentar essas coisas com as pessoas com um intuito no coração lá no fundo de que na verdade está querendo mais aparecer para as pessoas como de quem ora do que de fato, entendeu? Do que fazer aquilo e não contar para ninguém. E boas ações, principalmente na igreja, na vida cristã, são ótimos lugares para você fazer esse tipo de coisa, onde você faz uma boa ação com uma motivação errada. Sempre acontece isso. Então, nosso pecado, ele torna impuro aquilo que a gente faz, por mais positivo que seja essa ação. Ele pode manchar as nossas ações. Então, o que isso quer dizer? É preciso o quê? Santificação. É preciso que haja o quê? Uma busca por santidade na vida cristã. A promessa de Deus para aquele povo, mediante essa mensagem, se encontra do verso 15 ao 19. Vamos ler aqui, que é o quê? Agora, pois, considerai tudo que está acontecendo desde aquele dia, antes de podres, pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha ao monte de 20 medidas e vinha somente 10. Vinha a um lagar para tirar 50 e vinha somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem, saraiva e toda obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, pois, eu rogo, desde este dia em diante, desde este dia, o dia do sermão, que é o 24º dia do mês nono, desde este dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai estas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira e a figueira, e a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas, desde este dia, vos abençoarei. A promessa de Deus, como a gente viu aqui no final, é que Deus abençoaria eles se eles se voltassem para Deus, se eles se arrependessem dos seus pecados. A promessa que Deus faz para nós, para mim, para você, é que o quê? Você verá, eu verei a face de Deus se vivermos a vida santa. É o que diz Mateus 5, verso 8, e é o que diz Hebreus 12, verso 14. O quarto sermão, a quarta mensagem de Ageu, ela é parecida com a segunda, quando diz que, no quesito do significam algo a mais, Olha os versos, a partir do verso 21. Fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos nas nações.
e destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e seus cavaleiros cairão, um pela espada no outro. Naquele dia, diz o Senhor, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Selatiel, servo meu, e te farei como um anel de selar, porque eu te escolhi, diz o Senhor. A gente vê aqui que está falando o quê? Que Deus está dizendo para Zorobabel que ele será exaltado. O livro de Zacarias também diz a mesma coisa, também a promessa de que Zorobabel seria exaltado e que ele terminaria aquela construção do templo, né? Deus promete bênçãos ao povo por meio disso. Mas como veremos, a gente vai ver no próximo sermão, toda essa construção do templo, ela simbolizava o futuro templo feito pelo Messias, como eu tinha dito, né? Zorobabel aqui é uma figura que simboliza a exaltação da descendência de Davi. Porque Zorobabel é descendente de Davi, assim como Zorobabel é descendente de Cristo, é descendente de Jesus. Então, a promessa aqui também faz uma alusão à exaltação da descendência de Davi, ou seja, de Cristo, que é o descendente de Davi, o rei prometido descendente de Davi. Aqui faz alusão à vitória de Cristo, não só na cruz, como também naquele grande dia. Né? É por isso que Hebreus vai chamar esse texto, entenderam? Lá na frente. Então, essas são é isso que o livro de Ageu diz. Se você não entendeu ainda o que Ageu está querendo dizer para você, deixe-me levá-lo até o texto de Hebreus, capítulo 12. Eu vou poupar você de ler o texto de Hebreus, capítulo 12, mas após esse sermão, leia o que diz o capítulo 12 por inteiro. O autor de Hebreus aqui, eu vou sintetizar e resumir ele para você entender. Após falar sobre os autores da fé, o autor de Hebreus aqui vai fazer a comparação com uma corrida. O que é essa corrida? Ele faz uma comparativa com uma corrida. O que é essa corrida? A corrida aqui é a vida cristã. Aliás, a corrida aqui é a vida. E o fim da corrida é a morte. E o prêmio dessa corrida é a vida eterna. Então, o que ele fala para nós? Que a gente deve se livrar de todo o peso do pecado que nos atrapalha a correr e correr a corrida proposta. E aí, fazendo uma alusão a Filipenses 3, aquilo que Paulo fala, vencer, terminar essa corrida e conseguir o prêmio. Qual o prêmio? Que é justamente o quê? A vida eterna. Então o texto fala o quê? Para que a gente corra essa corrida proposta, se livre do peso do pecado. Imagina, correr acorrentado, com o pé acorrentado, com um peso enorme, chamado pecado, tentando correr. Então, livremos-nos desse peso do pecado e corremos a corrida que nos é proposta. Fazendo o quê? Seguindo em paz com todos e buscando a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O exemplo que o texto que o autor nos dá é o exemplo de Jesus, que, mediante a alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, ignomínia, vergonha, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à direita de Deus. Ou seja, lembra quando eu preguei esse texto na igreja? Diante daquilo que era prometido a Cristo, diante daquilo que Jesus viu que era prometido a ele lá na frente, ele suporta toda a dificuldade, toda a vergonha e toda a humilhação, até a morte na cruz. E ele fala o quê? Para que o exemplo de Cristo seja o nosso exemplo, que nós suportemos todas as dificuldades da vida, visando justamente o quê? A vida eterna, aquilo que está lá na frente, a glória que nos é proposta lá na frente. Então, mediante isso, a gente vai suportar todas as aflições e dificuldades. Por quê? Porque, como diz Romanos 5, a dificuldade produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. E a esperança ela não falha, porque se Deus é por nós, quem será contra nós?
O autor ele vai usar o exemplo de um pai que disciplina seu filho para nos falar que toda essa dificuldade da vida, todos esses problemas da vida, eles não são gratuitos, mas que são usados por Deus para nos ensinar. Exatamente como um pai disciplina seu filho quando, por exemplo, um pai disciplina... Por que um pai disciplina seu filho? Justamente para ensinar seu filho, para, por meio daquilo, fazer com que seu filho cresça e aprenda e seja uma pessoa melhor e tal. Assim, Deus usa das dificuldades para justamente nos ensinar e nos santificar. E se somos disciplinados, é porque somos filhos. E se somos filhos, é porque então somos amados. A disciplina não é porque, sei lá, a dificuldade da vida não é assim, gratuita, por como se Deus fosse um Deus sádico que se alegra, que se não se importa com o sofrimento alheio. Não, a dificuldade ela tem um propósito, de nos ensinar, nos exortar e nos santificar. Né? O autor vai continuar. Seguir em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Ou seja, no fim, o nosso foco não tem que ser nas dificuldades, mas tem que ser no reino que há de vir. A gente tem que parar para... a gente não pode perder o nosso sono por conta das coisas que acontecem nessa vida, sabe? Por conta do problema que vive, mas muito mais nossa atenção e nossa dedicação tem que ser muito maior nas coisas que não se veem, nas coisas celestes, e não nesses problemas, muito mais do que nos problemas atuais em nossa vida. Porque essas dificuldades, elas passam, entendeu? Olha o exemplo de Cristo. Por isso que o autor dá o exemplo de Cristo. Cristo suportou tudo pela glória que ele teria. E assim nós suportaremos e não focaremos a nossa visão não nos problemas de agora, nas dificuldades de agora, mas na realidade do porvir. É isso que Paulo fala também lá em 2 Coríntios 4:18. Aliás, 16. É a mesma coisa. Nosso olhar tem que estar não no agora, nos problemas do agora, mas tem que estar muito mais na realidade do porvir. Mas aí o autor faz um alerta. Não menospreze a aliança que Deus, a nova aliança. Não pise no sacrifício de Cristo. No Antigo Testamento, quando eles pisaram no sacrifício, na aliança que Deus tinha feito com eles, o povo padeceu. O povo foi mandado para o exílio. O povo, Deus cortou a chuva, né? Então se seca. Deus mandou inimigos. Deus mandou o seu próprio povo para o exílio por conta do quê? Da idolatria que habitava no meio do povo, por conta deles virarem, né, seus desejos e suas preocupações únicas exclusivamente para si mesmo e não mais para o Senhor. Se Deus fez isso em relação à antiga aliança, muito pior vai ser o castigo daquele que menosprezar a nova aliança. Porque isso está pisando não é em qualquer lugar, mas está pisando no sangue de Cristo, está pisando na morte do Filho de Deus. Muito pior será o sacrifício dele. É por isso que o autor traz o texto de Ageu, quando ele diz, né, farei abalar não só terra e céu e mar e todas as coisas, porque Deus vai abalar toda a criação. No passado, Deus abalou a terra, como, por exemplo, quando ele veio no monte para falar com Moisés, o povo viu fogo do céu e não podia nem pisar no monte. Agora não. Agora Deus vai abalar não só a terra, mas toda a criação. Quando? Quando ele voltar para resgatar os seus naquele dia, no encontro do Cristo com a sua noiva, quando Deus vier resgatar e restaurar toda a humanidade e toda a sua criação do pecado, aí sim Deus virá com poder e grande glória para restaurar tudo aquilo que estava de ruim com a sua espada para matar e destruir e trazer justiça a que esse mundo carece. Por isso que o texto de Hebreus 12 termina assim, ó.
Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele não está falando isso para o povo da antiga aliança, ele está falando isso para a gente, para hoje, para agora, para eu e você. A primeira mensagem de Ageu, ela nos mostra que eles não perseveraram na fé. A segunda mensagem de Ageu nos mostra que tudo aquilo lá visava uma glória maior. E a terceira nos fala que santidade é importante. Cortar a chuva durante 15 anos era a disciplina que Deus usou para que eles voltassem e virassem seus corações para Deus. Coisa que não aconteceu. Eles se acomodaram. Pararam de buscar a Deus, pararam de buscar santidade, fazendo alusão com hoje, e voltaram para si mesmos, para seus próprios interesses e para suas próprias preocupações. Não cometa o mesmo erro que eles. Não se acomode. O cristianismo não é uma religião de paz, para você descansar, né? A religião para você se sentir tranquilo. Não, o cristianismo é uma religião de guerra. Guerra contra o quê? Ou contra quem? Guerra contra você mesmo. Guerra contra o seu ego. Guerra contra o seu desejo de ser violento com as pessoas. Guerra contra o seu racismo. Guerra contra a sua idolatria. Guerra contra o seu pecado. Quando foi a última vez que você parou para analisar sua vida e ver quais ídolos seu coração estava produzindo? E que talvez quais novos ídolos estavam surgindo na sua vida que você deveria ficar atento e se livrar? É por isso que a Bíblia é recheada de palavras que fazem alusão da vida cristã com batalha, com guerra, com termos militares e com tudo isso. Porque a vida cristã não é uma vida tranquila. A gente viu aqui, o Senhor usa disciplina. Você não vai ter tranquilidade e paz na vida cristã da maneira como o mundo pensa hoje de ter uma vida zen. Porém, isso não quer dizer que você não tenha paz. Porque quando Jesus subiu aos céus, ele mandou um Espírito que te ajuda e que está aqui para te ajudar a guerrear as suas batalhas. Se você lembra lá dos frutos do Espírito, amor, alegria, paz, né? Você tem paz lá. E qual paz é essa? Não é qualquer paz, é a paz em meio às guerras, é a paz que há em meio aos conflitos. Como que essa paz funciona? É a paz exatamente da mesma maneira que Cristo. É a paz, é você ficar tranquilo quando vários problemas acontecem ao seu redor. É você ficar tranquilo porque você está pensando na realidade que há de vir. Você não foca nos problemas da vida atual, você está pensando na realidade que há de vir. E você enfrenta as dificuldades com alegria. Isso não quer dizer que você não chore, mas isso não tira seu sono. Essa é a paz de Deus. E Ele, para te ajudar nessa batalha, Ele deixou o seu Espírito para te ajudar. Você não está sozinho. Você luta essa guerra, né? E você enfrenta o pecado com o Espírito de Deus que Ele deixou para você. Olha só o que diz Romanos, né? Para terminar, olha o que diz o texto de Romanos 8. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas essas coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem o ressuscitou, e o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição ou fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, anjos, principados, nem coisas presentes, nem altura, profundidade, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
É por isso, quando Deus fala por meio de Ageu que o povo poderia ficar tranquilo porque Deus estava no meio deles, relembrando aquela promessa que ele fez no Egito, era isso que ele estava dizendo. Deus estava com eles e isso era suficiente. Eles poderiam trabalhar na obra do templo sem preocupação de inimigo, sem preocupação de qualquer outra coisa, porque Deus estava no controle de tudo. E é o mesmo que ele diz para nós. Deus está conosco por meio de seu Santo Espírito. E por isso, você pode confiar. Isso já basta. Só de você ter o Espírito de Deus, isso é suficiente para toda a sua vida. Amém? Vamos orar de novo, mais uma vez, Senhor. Senhor Deus, coloca essas verdades no coração dos meus irmãos. Grava no profundo da alma deles, Senhor, para que eles nunca venham se desviar do seu caminho mediante essas coisas. Como é bom saber, Senhor, que o Senhor está conosco, que nos guia, e que mediante todas essas coisas nós podemos viver tranquilos todos os dias da nossa vida, não importa o que aconteça, Deus. Obrigado por esta palavra, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus, amém. É isso. Até a próxima, irmãos. Até o próximo sermão, que será sobre Zacarias, se Deus quiser. Até a próxima.